dia. Como foi sexta-feira? Foi o quê? Foi boa a prova? Gostaram? Conseguiram fazer as 3 questões? Muito bem, muito bem. Vamos lá, hoje a gente dá continuidade. E hoje nos deparamos com um problema que nós ainda não conseguimos resolver, tá? O que é que nós fizemos até agora, tá? Nós fizemos o seguinte. Nós falamos das funções elementares, tá? E as funções que nós acrescentamos a isso foram as funções hiperbólicas, tá? Nós definimos o que é um limite, que nós trabalhamos bastante com limite já, tá? Chegamos no limite exponencial fundamental, limite trigonométrico fundamental, e a partir do limite nós definimos o que é uma derivada. Tá? E atualmente nós estamos em derivada. Tá? E nós já sabemos fazer derivada da soma, derivada do produto, derivada do quociente. Né? Já sabe fazer isso. A pergunta hoje é a seguinte: como se derivar uma função que seja dessa forma? Tá? A gente quer pegar uma função h, que ela seja f elevado a g. Isso a gente não sabe ainda fazer. Tá bom? E não é pegar g, jogar para frente e subtrair uma unidade. Não é isso. Tá? Isso se faz com funções potências. Tá bom? Então, nós não sabemos ainda resolver isso. Tá? Outra coisa que nós não sabemos ainda é como calcular a derivada da função inversa. A gente não sabe fazer isso ainda. Tá? Então, derivada da inversa. Da inversa a gente não sabe. Por exemplo, sabemos a função seno, a derivada da função seno é cosseno. A inversa da função seno é a função arcseno. A pergunta é, qual a derivada da função arcseno? A gente não sabe. Tá? Isso a gente vai fazer hoje. Tá bom? O que é que nós não sabemos também? Nós não sabemos um monte de coisa, né? Deixa eu tentar pensar mais um pouquinho. Você pode pegar funções e fazer algumas manipulações e determinar a derivada dela. Tá? Mas chega um momento em que você não sabe a cara da função. E eu vou perguntar para você qual a derivada dessa função. Aí você vai dizer, mas como que eu vou fazer isso, se eu não sei quem é a função? Pois é, eu vou te dar uma certa equação. E a partir dessa equação você não consegue determinar a função, mas você consegue determinar a derivada da função. Esse é um dos intuitos da aula de hoje. Isso se chama de derivação implícita. Tá bom? Você não consegue determinar a função, mas você sabe a derivada dela. Tá? A função está lá. Tá? Muito bem. Então, hoje nós queremos fazer esse tipo de derivada. A gente quer fazer a derivada da função inversa e a derivada da função implícita. Tá? Derivada implícita de função. Não é derivada da função implícita. Muito bem. Então, pode-se dizer que essa é a aula mais romântica que a gente pode fazer aqui no curso de cálculo. E eu posso te provar isso, né? Então, é isso aí, uma das coisas lindas que se faz em cálculo, né? Se você quer se declarar a alguém, você pode mandar 2 equações para a pessoa, né? Uma equação é essa. Essa equação aí, você pode mandar em um bilhetinho para a pessoa assim, ó, x² mais y² menos 1 ao cubo igual a x² y³. Tá? Você pode mandar esse acrescido de outra equação. Né? Uma outra equação bonita para você mandar junto é essa. Né? Então você pode mandar as 2 equações juntas, que é 2x² mais y² ao quadrado é igual
a 25 x² menos y². Você manda só essas duas equações e mais nada. A pessoa vai entender que isso significa amor infinito, né? Então, aí você nota se a pessoa vai entender ou não. Dependendo se ela vai entender ou não, aí você já se empolga, né? Então, vamos olhar para essas duas equações. Olha para cá. Olhando para essas duas equações, eu te faço a seguinte pergunta. É possível isolar y nessa equação? Você consegue fazer alguma manipulação que deixa o y sozinho? Sendo que o y é o teu f de x. Você consegue fazer alguma coisa para deixar o y sozinho? Se você elevar isso aqui ao cubo, vai aparecer produto de x com y. Já tem produto de x com y, só que a potência de y pode ficar 6, né? Então isso vai bagunçar muito. Pode tentar, você não vai conseguir isolar, tá? Então você não vai conseguir saber quem é f de x, tá? Na mesma forma, nesta outra equação, você não consegue isolar y. Então você não consegue saber quem é f de x. Mas nada me impede de perguntar para você quem é y'. Y' é a derivada da função f. Quem é? Então é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Esse é o primeiro passo da aula de hoje. Isso se chama derivação implícita, tá? Mas para isso a gente precisa relembrar primeiro a regra da cadeia, que foi como nós terminamos a aula passada, tá? A regra da cadeia diz o seguinte: suponha que você tenha uma certa função h, que ela é a composta da f com a g, tá? A h é essa composição. E eu pergunto para você, qual é a derivada da função h? A derivada da função h é o seguinte: a derivada da função h é a derivada da função f avaliada na função g vezes a derivada da função g. Tá bom? Essa é a regra da cadeia e nós vamos usar ela direto hoje, tá? Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer exemplos aqui. Vamos pegar o exemplo 1. Suponha que você tenha h de x igual a seno da exponencial de x. Suponha que você tenha isso, tá? E eu peço para você determinar a derivada dessa função. Bem, aqui você enxerga que tem uma composição, tá? Quem você acha que está fazendo o papel da função f aqui? O seno, tá? Então, a derivada dessa função é o quê? É a derivada do seno. Quanto é a derivada do seno? Cosseno. É a derivada do seno, que é cosseno. Olha, a derivada da função avaliada na função que está lá dentro. Quem é a função que está lá dentro? É a exponencial, tá? Então, cosseno da exponencial, certo? Vezes a derivada da função que está lá dentro, que é a exponencial. A derivada da exponencial é ela mesma. Então, a derivada dessa função é isso, tá? Vamos fazer mais um exemplo. Suponha que fosse h de x igual a... Deixa eu pensar aqui. Suponha que seja e elevado a 5x mais 3. Tá bom? Suponha que seja isso aí a tua função, tá? Quem seria a tua função principal aí? A exponencial. E quem é a função que está lá dentro? Essa função afim aqui, ó, 5x mais 3. Tá bom? Então, como é que vai ficar a derivada disso? A derivada dessa função é... derivada da exponencial é ela mesma, certo? Então, a regra me diz que a derivada da função principal, a derivada da exponencial é ela mesma, avaliada na função, então, 5x mais 3, vezes a derivada da função que está lá dentro, vezes a derivada
de 5x mais 3. Derivada disso, tá? Então, isso aqui vai ficar... Quanto é a derivada disso aqui? Vai dar 5, tá? Então, vou deixar o 5 na frente. Vai ficar 5 vezes a exponencial de 5x mais 3. E aí está feita a derivada. Tudo bem? Então, isso é a regra da cadeia, tá? Então, a gente vai usar direto agora ela. Então, vamos lá. Então, ó, tem essa primeira equação, tá? Essa equação, ela dá origem, graficamente, ela representa esse coração aí, tá? Eu te pergunto, esse coração, ele é possível ser o gráfico de alguma função? Sim ou não? É gráfico de função? Não. Por que não é gráfico de função? Isso. Se você fizer um corte vertical, tá? Que é o que nós chamamos de teste da reta vertical, quando você faz um corte, esse corte toca no gráfico em 2 pontos. Tá? Como toca nesse desenho em 2 pontos, então esse desenho não pode ser o gráfico de uma função. Tá? Então, um elemento do domínio está tendo 2 imagens. Beleza? Então, descarta, não é gráfico de função. Tá? Muito bem. Então, olha, nem toda... Projeta lá, por favor. Então, nem todas as funções são dadas explicitamente. Tá? Ser dado explicitamente é que você sabe exatamente a cara da função. Nem sempre isso vai acontecer. Tá? Então, olha lá. Temos as funções polinomiais, racionais, exponenciais, logarítmicas, trigonométricas. Essas são dadas de forma explícita. Você sabe exatamente a cara delas. Tá? Em geral, essas funções são da forma y igual a f de x. Algumas funções, entretanto, são dadas de forma implícita, que está aí algumas equações. Essa primeira equação, x² mais y² igual a 9, o que é isso? É uma circunferência. É gráfico de uma função? É gráfico de função? Não, porque quando tu corta a circunferência, toca em 2 pontos. Tá? Não pode ser gráfico de função. Tá? Então, tem a segunda equação, tem a terceira equação ali. Então, eu vou te dar aquela equação ali embaixo. Quando dizemos que f é uma função implicitamente definida pela segunda equação acima, aquela equação lá em cima, queremos dizer que essa equação satisfaz essa igualdade. Então, vou pegar a equação x² mais y³ igual a 6xy. Tá? Olha para cá. Então, todas as vezes que você vê uma equação desse tipo, pode projetar aqui, isso. Toda vez que você vê uma equação desse tipo, o que tu tens que enxergar? Tens que enxergar o seguinte, x continua sendo x, então é x² mais... Quem é o teu y? O teu y é a função f. Então, isso aqui é f³ de x igual 6x vezes a função f. Tá bom? Pergunta, você consegue isolar o f de x? É possível isolar f de x? Como que a gente vai fazer para isolar f de x? Porque se você passa esse cara para cá, vai ficar f de x aqui menos f de x ao cubo, certo? Quando você coloca o f de x em evidência, dentro do parênteses ainda vai ficar f de x. Então não tem como deixar o f de x sozinho. Entendeu? Pode tentar, não vai conseguir. Tá? Então não tem uma forma de você manipular aqui e isolar a função f. Então você não sabe a cara da função f, que é o que eu iniciei a aula para vocês, dizendo que nem sempre é possível você ter uma forma explícita da sua função. Tá? Projeta lá. Então, ter aquela equação x² mais y³ igual a 6xy significa isso aí. No lugar do y, você colocar a função f. Tá? Muito bem. Então, vamos aprender a derivar agora. Derivar de forma implícita. Então, considere essa equação, onde y é f de x, é uma função derivável. Determine dy dx. Vamos tentar entender essas coisas. Então, nosso primeiro exemplo é x à sexta menos 3y à sexta menos y à quinta
isso é igual a zero. Olha aqui. Olha para cá. Então, olha. Y é o teu f de x. Tá bom? Eu quero determinar qual é a derivada da f. Então, olha. Isso aqui eu posso escrever de várias formas. F' de x. Tá bom? Essa é uma forma de você escrever a derivada. Então, vai ser y'. Tudo bem? Você poderia escrever de outra forma também. O y ele não depende do x? Ele depende de x. Então, você poderia escrever dy dx. Derivar y em relação à variável x. Tá? Ou você poderia dizer que eu quero derivar a f em relação à variável x. Então, você poderia escrever df dx. Tudo bem? Então, se você vê em um livro escrito f', ele quer a derivada. Se você vê y', ele quer a derivada. Se pegar dy dx, ele quer a derivada. Df dx, ele quer a derivada. Tudo isso são notações. Tá? Dependendo do contexto, vai se usar um deles. Tudo bem? Quando você estiver em cálculo 2, vai acrescentar outra notação. Em cálculo 2, nós iremos utilizar lá para vocês isso aqui. A gente vai escrever dessa forma, tá? Porque lá não tem só uma variável. A função não depende lá só de x. Ela pode depender de x, de y, de z, de w, de k. Ela pode depender de uma variável, 2 variáveis, 3 variáveis, 4 variáveis. São muitas variáveis, tá? Então, a gente escreve dessa forma. Tá ok? Aqui é simplesmente derivada. Lá, a gente vai dizer para vocês derivada parcial. Porque é derivada no sentido de uma variável, na direção de uma variável. Tá? Aqui, como a variável é só uma, então a gente só escreve assim. Tudo bem? Muito bem. Então, como é que eu vou calcular, então, a derivada da função f? Ou a derivada de y? Como é que eu vou fazer isso? Vamos pensar. Eu vou pegar esse cara, colocar aqui x à sexta, menos 3y à sexta, menos y à quinta, isso é igual a zero. Vamos derivar isso. Tá? Quem é a derivada de x à sexta? 6x à quinta. Até aí, dificuldade zero. Isso nós já sabemos. 6x à quinta. Menos, quanto é a derivada desse cara? Será se é simplesmente 18y à quinta? Será que é só isso? Você sempre se pergunta, quem é y? Y é uma função que depende de x, concorda? Tá? Vamos pensar. Suponha que a sua f de x, que é a sua y, suponha que ela fosse 2x à quarta. Tá? Se ela fosse 2x à quarta, então no lugar do y eu deveria colocar 2x à quarta. Então seria 2x à quarta elevado à sexta potência, certo? Então na hora de derivar esse cara, eu teria que pegar o c, jogar para frente e subtrair uma unidade, né? Você acha que eu derivei de forma correta? Não, porque isso aqui é uma composição. Beleza? Então é exatamente isso que tu tens que enxergar. Tu tens que enxergar y à sexta como uma composição. Tá? É a composição que envolve a função y com a função potência elevado à sexta. Beleza? Então, como é que deriva uma composição? Derivar uma composição é regra da cadeia. Deriva a função principal avaliada na função que está lá dentro, vezes a derivada da função que está lá dentro. Tá bom? Então, a nossa função principal aqui é essa potência 6. Então, deriva isso, o 6 vem para frente, subtrai uma unidade. Deu isso. Agora, vezes a derivada do y.
Tudo bem? Isso é regra da cadeia. Tá? Menos... Vamos ver se você entendeu. Como seria a derivada desse? 5y a quarta vezes o quê? Vezes y'. Beleza? Então, isso aqui é 5y a quarta vezes y'. Isso é igual a 0. Deu para entender? Se for x, só joga o expoente para frente e subtrai uma unidade. Se for y, eu já sei. Joga o expoente para frente, subtrai uma unidade e multiplica pela derivada do y. Tá? Sempre vai aparecer a derivada do y. Tá bom? Agora vamos pensar. Quem eu quero determinar mesmo? Não é a derivada do y que eu quero? Sim ou não? Olha, eu tenho a derivada do y aqui. Eu tenho a derivada do y bem aqui. Então, eu vou colocar ela em evidência. Tudo bem? Só que esse cara está negativo, então eu já vou passar todo mundo para o outro lado para ficar positivo. Tá? Vai ficar desse lado aqui só esse. Vai ficar 6x à quinta é igual... Vou passar esse cara para lá. 18y à quinta, y'. Esse cara também está passando para lá. 5y à quarta, y'. Vou colocar y' em evidência. Vai ficar 18y à quinta mais 5y à quarta, y'. Tudo bem? Agora, esse cara está multiplicando y', vai passar dividindo. Tá? Então, vai ficar 6x à quinta dividido por 18y à quinta mais 5y à quarta. Esse é y'. Terminou. É o que eu queria. Consegui exibir quem é a derivada da função. Tá? Essa aqui é a minha f' de x. Ok? A derivada da função eu consigo mostrar. Quem é a função? Não dá para fazer. Nem sempre. Às vezes vai ser possível. Nem sempre não será. Nem sempre será. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Isso é o que nós chamamos de derivação implícita. E adivinha? Então quer dizer que essa é uma nova técnica em derivação. Né? Se é uma nova técnica em derivação, então é uma técnica que me possibilita determinar a derivada de uma certa função. Tá? Então eu vou achar a derivada de uma certa função em um certo ponto. Então, claramente que eu vou querer também determinar o quê? A reta tangente ao gráfico dessa função em um certo ponto. Né? Esse também eu vou atrás. Tá? Só que usando a derivação implícita. Então, olha lá. O segundo exemplo. Determine uma equação de uma reta tangente a essa curva nesse ponto 2, 1. Vamos pegar a curva. Então, segundo exemplo. É x ao cubo mais y ao cubo igual a 9. Tá bom? Eu quero no ponto 2, 1. Tá? Ok? Pode olhar para cá agora. Olha lá. Lembra como é a equação da reta tangente? Quem lembra? Vocês fizeram a prova sexta. Quem ainda tem a equação da reta tangente riscada na mão? Dá uma olhada aí. Vai. Vamos descobrir quem riscou, não. Então, como é que é? É y menos o f do ponto, né? Igual ao quê? A derivada da função no ponto vezes x menos o cara do ponto, né? Fala comigo, rapaz. Então tá aí, essa é a equação da reta tangente, tá? Muito bem. Esse ponto faz parte do gráfico, do desenho dessa equação? Será que faz? O x é 2. Substitui aqui. 2 ao cubo dá 8. O y é 1. Substitui aqui. 1 ao cubo dá 1. 8 com mais 1, 9. Então faz parte, tá? Então vamos atrás de uma reta tangente que passa por esse ponto, certo?
Então, ó, o P a gente já sabe que é 2. Tudo bem? O que é 1? O que é 1? É o F do P. Tá? Já sei que esse cara aqui é o F do P. O que é que está faltando, então? Está faltando a derivada no ponto. Tá? Então, vamos atrás da derivada. Derivação implícita. Como é que a gente deriva isso aqui? Derivada desse cara, como fica? 3x² mais... Derivada desse cara, como fica? 3y² vezes y' igual... Quanto é esse? Derivada desse é 0. Beleza? Em que ponto que eu quero fazer isso? No x igual a quanto? No x igual a 2 e no y igual a 1. Substituir aqui então. X é 2. X é 2 e y é 1. Vai ficar 3 vezes o x é 2. 2² mais 3 vezes o y é 1. 1² vezes y'. Isso é igual a 0. Isso aqui vai dar 4 vezes 3 dá 12. Tá? Vai ficar y' é igual. O 12 passa para lá negativo. Vai ficar menos 12. Isso aqui vai dar 3. Passa dividindo. Então, o teu y' é menos 4. Tá bom? Então, essa é a derivada da função no ponto. Esse aqui é o meu f' de P, que é 2. Esse é o meu f' de 2. É menos 4. Então, quem é a equação? A equação, então, é y menos f de 2, que é 1, igual... A derivada deu menos 4 vezes x menos p. X menos... Quem é o p? O p é 2. Tá? Então, essa é a sua equação. É só arrumar para ter a sua função afim aí. Tudo bem? Muito bem. Já gostaram de derivação implícita? Já? Já estão achando as outras coisas chatas? Essa é a parte mais legal agora. Ah, não acredito. Coloca o slide lá. Por isso que vocês estavam respondendo rápido, né? Eu coloquei a equação da reta tangente ali embaixo. Vocês olharam para ali? Ou vocês foram honestos? Todo mundo é honesto aqui. Vamos lá. Olha lá. Então, temos duas equações aí. A equação do círculo, x² mais y² igual a 1. Tem o cardioide, que tem essa expressão, tá? Cardioide. Olhando para o cardioide, olhando para ele, suponha que é a tua prova agora. Você olha para o cardioide, o seu coração começa a bater mais forte. E você pensa, quero determinar a reta tangente ao cardioide. Tá? Se por acaso eu perguntasse qual o coeficiente angular da reta tangente que passa por esse ponto bem aqui, ó. Vou colocar o cursor lá em cima. Esse ponto bem aqui assim. É 0. Então, a derivada nesse ponto é 0. Porque o coeficiente angular não é a derivada da função no ponto? É ou não é? Então, só de você olhar para o gráfico ou para um desenho, você já sabe onde a inclinação é 0. Ok? Reta tangente 0. Então, olhando para esse desenho, quantos pontos você tem que o coeficiente angular é 0? No cardioide, quantas vezes isso acontece? 2 vezes. Lá em cima e aqui embaixo. Tá? Muito bem. O cardioide é um bonitinho, mas a gente pode melhorar, né? Tá aí a curva do diabo, né? Aí a curva do diabo aí embaixo. Essa não é a curva do capeta.
Tá? Não é. Teve um pequeno problema de passar de uma língua para outra. Acabaram traduzindo diabo. Então, ficou diabo, ficou a fama, né? Então, essa é a curva aí, tá? Aí eu te pergunto, nessa curva do diabo, em quantos pontos o coeficiente angular da reta tangente é 0? Olha para a curva, ela está falando com você. Vai. Em quantos pontos? Em quantos? Em 2 pontos. Em apenas 2 pontos, o coeficiente angular da reta tangente é 0. Tá? Como é que eu sei isso? Basta eu ver onde a reta tangente é horizontal. Tá? Então, olhando lá para o gráfico, olha lá, vamos olhar para o gráfico. Pensa aqui comigo. É esse ponto aqui em cima e é esse ponto aqui embaixo, que é quando a reta é uma coisa horizontal aqui, ó. Tá? Tudo bem? Se fosse ao longo dessa linha aqui, a reta tangente não seria algo decrescente? Seria decrescente. Se fosse ao longo desta linha aqui, seria algo crescente. Tudo bem? Então você tem que começar a enxergar de agora em diante. Você olha para desenhos, para gráficos, e já começa a imaginar onde que eu colocaria uma reta tangente aí. Ah, a reta tangente deve ser assim. Então você já pensa onde é que a derivada dá 0. Tá bom? Outra aí é o folho de Descartes. Está aqui embaixo. Olhando para o folho de Descartes assim, você consegue enxergar quantos pontos a derivada daria 0? 2 pontos. Quais seriam os 2 pontos? Um lá em cima e o outro deve ser ali no 0, né? Certo? Ele vai lá em cima, quando fica lá em cima parece que fica horizontal a reta tangente, certo? Depois ela volta, dá aquela curvinha e passa pela origem. Quando passa pela origem, parece que vai ficar horizontal ali também. Só que você só parece. Tem que fazer conta para provar que são esses 2 pontos. Tá? Muito bem. Temos aí mais 2. Essa cúbica e essa coisinha aí do Eudoxo. Eu não consigo pronunciar os 2. Então tem essas 2 curvas aí. E alguma delas, na primeira ali do Eudoxo, vai ter reta tangente horizontal? Sim ou não? Não. Não tem reta tangente horizontal no primeiro caso. Mas nessa cúbica aí, tem algum ponto que vai ter reta tangente horizontal? Sim ou não? Sim. Quantos pontos? 2 pontos. Um vai ser nessa parte aqui de cima e o outro vai ser nessa parte aqui de baixo. Beleza? Vocês já sabem muito de cálculo e não têm noção disso. Nessa aqui, essa é a lemniscata. A lemniscata, em quantos pontos a reta tangente seria horizontal? 4 pontos. Tá? Em 4 pontos a reta tangente é horizontal. Quais são os pontos? Esse ponto aqui de cima, esse ponto aqui de baixo, esse ponto daqui e esse ponto daqui. Beleza? Tá? Muito bem. Então vamos nos divertir agora, né? Vocês já sabem graficamente. Vamos fazer na conta agora, né? Diga. Repete a pergunta. Se vai ser o mesmo coeficiente angular? Sim. É o mesmo? Não, não é a mesma equação de reta. Porque a equação, quando tu dá uma equação de uma reta, ela, lembre-se, se você tem um ponto, por esse ponto só passa uma reta horizontal. Tá? No caso da lemniscata lá, que ela faz aquele 8, né? Aquele infinito, daí, faz uma coisa assim. Então, esse ponto aqui e esse ponto aqui, se eu tivesse desenhado direito, a reta tangente que passa por aqui é a mesma que passa por aqui. A qual passa por aqui é a mesma que passa por aqui. É a mesma equação. Mas essas 2 retas são diferentes. Tá bom? São paralelas só. Elas têm o mesmo coeficiente angular, mas não são as mesmas retas. Ok? Muito bem.
Vamos lá para os exemplos? Projeta lá, por favor. Primeira, você tem f de x mais x quadrado, f de x ao cubo igual a 10. Tá? Eu quero que você calcule. Eu te dou também quem é f de 1. F de 1 é 2. E eu peço para você calcular quem é a derivada da função em 1. Tá bom? Vamos fazer isso. Vamos ver se a gente sabe fazer isso já. Olha para cá. Vamos lá. Como é que você vai fazer aqui? Você quer a derivada da função no ponto 1. Então o que é que você vai fazer com essa equação? Você vai derivar. Você deriva a equação. Tá? Vai aparecer derivada da f mais... Como que você deriva isso aqui? Vamos ver se você já aprendeu derivada. Vai. Como que você deriva isso aqui? Tem um x quadrado e tem a função elevada ao cubo. Como derivar isso? Não, me diz as regras que você vai usar. Regra do produto, porque tem essa multiplicando por essa. Então, a derivada do produto e depois regra da cadeia. Então, tu vai ter que usar as duas regras ao mesmo tempo. Tá? Então, eu vou apagar aqui e vamos fazer com calma. Então, olha, derivada da primeira, eu vou colocar todo o passo, tá? Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso aqui está ao cubo. Eu vou colocar um parêntese aqui, só para dizer que eu vou derivar, tá? Isso é igual a derivada de 10 a 0, que é uma constante, certo? Então pronto. Isso que eu fiz foi só aplicar a regra do produto. Agora eu vou evidenciar a regra da cadeia, tá? Então vai ficar derivada da função mais... Quanto é a derivada de x quadrado? 2x vezes a função f elevada ao cubo mais x quadrado vezes... Como é que eu derivo isso aqui? Vem o 3 para frente, subtrai uma unidade, certo? Então vai ficar 3f de x ao quadrado, tá? E agora? Vezes a derivada da função. Isso é igual a 0. Tá bom? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Tá? Muito bem. Agora, nós já sabemos quanto é f de 1. Nós queremos saber quanto é a derivada da função no 1. Vamos ver se eu colocar, no lugar do x, colocar 1, se já é suficiente. Vamos ver se já resolve o nosso problema. Quando eu colocar 1 bem aqui, vai aparecer o que eu quero achar. Tudo bem. Tá? Coloco 1 aqui, vai me ajudar. Coloco 1 aqui, vai ficar f de 1. F de 1 eu sei quem é. Tá? Então tá ótimo. Vou saber. Vai ficar f de 1, que eu sei quem é eleva ao quadrado. Tá tudo certo. E aqui vai aparecer a derivada que eu quero descobrir. Então pronto, é só substituir no lugar do x 1, acabou o meu problema. Tá? Então vai ficar assim, ó. F' de 1 mais 2 vezes 1 f de 1 ao cubo mais 1 ao quadrado vezes 3 aqui vezes f de 1 ao quadrado vezes a derivada da função no ponto 1. Isso está dando 0. Tá? A derivada de 1 é o que eu quero saber. Mais, aqui dá 2, vezes. Isso aqui é 2, né? O f de 1 é 2. Isso aqui está ao cubo. 2 ao cubo dá 8. Mais 3.
Isso aqui é 2. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4 é 12. 12 vezes f' de 1. Isso é igual a 0. Tá? Agora, ó, passa esse cabra para lá. 1 f' de 1. 12 f' de 1 vai ficar 13 f' de 1. Tá? Fica 13 f' de 1. Isso é igual a esse cara que passa menos 16. Então, a tua resposta é a derivada da função no ponto 1 é menos 16 dividido por 13. Tudo bem? E acabou. Tá? Então, essa é a derivada da função no ponto 1. Muito bem. Vamos lá para a próxima. A próxima é... Olha o que nós temos ali. Determine a equação da reta tangente a essa curva no ponto π. Então, a equação é seno x mais y igual a 2x menos 2y. Eu quero saber no ponto π. Tá? Quero a equação da reta tangente que passa por esse ponto. Tá bom? Será que esse ponto faz parte do gráfico dessa equação? Vamos substituir. Se o x é π, aqui vai ficar 2π. Pega esse π, que é y, né? Substitui aqui, vai ficar 2π. 2π menos 2π dá 0. Tá? O outro lado também tem que dar 0. O x é π, o y é π. Seno de 2π é 0. Então tá tudo ótimo. Beleza? Então vamos atrás agora do coeficiente angular da reta tangente. Quem é o coeficiente angular? Como é que eu acho ele? Quem é o coeficiente angular da reta tangente? Vamos lá. Qual é a reta tangente? Diz para mim. Y, comecei bem, vai. Continua. Menos o f do ponto. Quem é o ponto? π. Igual o quê? Derivada da função no ponto. X menos o ponto. Então, quem é que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir o f' de π. Por que eu não tenho que descobrir f de π? Porque já foi me dado quem é o f de π. É o π. Certo? O f de π não é o y do ponto? Então, já foi dado. Então, eu só preciso do f' de π. Como é que eu vou achar esse cara? Só derivar a equação. Deriva a equação e substitui no ponto π. Isso basta. Tá? Vamos derivar essa equação. Atenção, derivar isso aqui. Tenho que aplicar o quê? Regra da cadeia. Quem é a derivada do seno? Cosseno. É cosseno de x mais y. Vezes a derivada do que tem dentro. Derivada disso aqui. Vou colocar aqui. X mais y. E vou dizer que eu ainda vou derivar. Isso aqui é igual. Quanto é a derivada de 2x? 2. Menos. Quanto é a derivada de 2y? Derivada de 2y? 2 y'. Isso. 2y'. Tá? Muito bem. Então vai ficar cosseno de x mais y vezes. Derivada de x é 1, mais derivada de y é y'. É igual a 2 menos 2y'. Tá? Agora, eu vou substituir no ponto. Quem é um ponto? Não é x igual a π? E o y igual a π, né? Vai ficar como? Cosseno de π mais π vezes 1 mais esse cara que eu quero descobrir. Tá? Y' igual
2 menos 2y', que é o cara que eu quero descobrir. Quanto é que dá cosseno de 2π? Cosseno de 2π é 1, tá? Então vai ficar 1 vezes esse cara, que dá ele mesmo. Vai ficar 1 mais y'. Isso é igual a 2 menos 2y'. Passa esse cabra para cá, passa o 1 para lá. Então vai ficar 3 y'. É isso, né? Igual a 1. Então, y' é 1/3. Então, 1/3 é o y'. Tá? Pronto. Se é 1/3 y', você já sabe que esse cara é π, esse cara é 1/3. E acabou, você já tem a equação da reta tangente. Beleza? Tá? Vamos só fazer graficamente. Então, a nossa equação é seno x mais y igual a 2x menos 2y. Tá aí. Esse é o gráfico dessa equação. Tá? Em que ponto que eu quero trabalhar? Eu quero no ponto π. Nesse ponto. Eu quero a reta tangente nesse ponto. Como você acha que é a reta tangente nesse ponto? Olhando para esse desenho aí. Como você acha que seria a reta tangente aí? Ela é crescente ou decrescente? Crescente. Tá? Será se ela corta o gráfico? Será se ela corta o gráfico ou ela fica só de um lado do gráfico? Corta ou fica só de um lado? Corta. Vamos colocar então a equação que nós achamos, que é y menos π igual a x menos π, não é isso? Dividido por 3. Tá aí. Essa foi a equação que nós achamos. Exatamente o que vocês suspeitaram é o que acontece. Ela é crescente e ela corta o gráfico. Beleza? E tem que passar por aquele ponto. Tá? Então, qual é a dificuldade disso? Certamente você não vai conseguir fazer esses gráficos na sua prova. A gente não cobra isso. Tá? Mas você sabe o que você está fazendo. Né? Você sabe que se eu te dou a equação que está lá a função, você não consegue determinar a função explicitamente, e te pergunto qual é a reta tangente que passa por um certo ponto. Tu sabes fazer, tá? Tu só não tem a mínima ideia de como fazer esses desenhos. Mas tu sabe fazer. Sabe. Não sabe? Sim, sabe ou não? Claro que tu sabe. Tu sabe fazer. A gente acabou de fazer, né? Muito bem. Então vamos para o próximo. Vocês ficam na dúvida se... Vocês não sabem se vocês sabem. Claro que vocês sabem. Vamos lá, próximo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar... Não, vamos fazer primeiro a terceira, depois as outras duas. Eu deixo, se der tempo no final da aula, eu retorno. Tá? Vamos fazer a terceira. Olha a terceira. A terceira diz o seguinte. Encontre a equação das retas tangente e normal à curva do diabo, dada implicitamente por isso. Tá aí a equação dada implicitamente. Tá? Nesse ponto 0 menos 2. Agora vamos lá. Eu vou colocar essa curva. Deixa eu anotar ela aqui. Ela é y² menos 4 igual x² menos 5. Eu quero no ponto 0 menos 2. Vamos para o GeoGebra primeiro. Vamos para o GeoGebra e você me diz se é necessário fazer conta.
Então, é y² y² de novo, menos 4, igual x² menos 5. Tá aí. Essa é a curva que descreve aquela equação, tá bom? Ele pede para você determinar a equação da reta tangente e da reta normal que passa pelo ponto 0, menos 2. Deixa eu colocar aqui o ponto 0, menos 2. Tá aí o ponto 0, menos 2, aqui embaixo, tá? Agora, de forma intuitiva, tu sabe quem é a reta tangente e a reta normal. Tu já sabe. Quem é a reta tangente? Oi? Y igual a menos 2. A gente já sabe. Precisa fazer conta? Lembra a intuição inicial que nós tivemos agora há pouco? Que na curva do diabo, ali embaixo, a inclinação da reta tangente é 0. Tá? Então é 0 a inclinação da reta tangente. Então a reta tangente é uma função constante. Beleza? Só que ela passa pelo ponto menos 2. Então a reta tangente é y igual a menos 2. Pergunta que eu faço para você. Qual é a reta normal? Aí a pergunta que tu me fazes. O que é reta normal? Quem sabe o que é reta normal? É o quê? A reta normal é aquela que é perpendicular à reta tangente. Perfeito. Então, se você já sabe quem é a reta tangente, você tem a obrigação de saber quem é a reta normal. Aquela que faz 90 graus. Quem é... Volta lá, coloca o gráfico lá, por favor. Quem é a reta normal aí? Tu pode me responder duas coisas. Quem é? Eu quero a equação da reta normal ou tu me fala alguma coisa que eu aceito. Desde que eu aceite. Vai. Vou colocar a reta tangente aí. Olha, fica olhando aí. Tu já sabe. Y igual a menos 2. Tá aí a reta tangente. Eu estou te dizendo que a reta normal é perpendicular à reta tangente. Quem é ela? Só que assim, esse gesto que tu estás me fazendo, não vou conseguir ver na tua prova. Porque ele fez assim, ó. É o quê? 0 o quê? Y igual a 0? Vou colocar para o GeoGebra fazer isso. Vou escrever aqui y igual a 0. Presta atenção. Y igual a 0. O que foi que o GeoGebra me deu? Ele me deu aquela reta que é o próprio eixo x. Não é y igual a 0. É x igual a 0. Tá? É x igual a 0. Então é x igual a 0. Tá aí. Deixa eu até mudar a cor dela aqui para vocês terem absoluta certeza. Vamos lá, ela não quer mudar de cor? Deixa eu colocar uma cor aqui. Cor vermelha. Pronto. E a outra, y igual a 0, eu vou colocar a cor azul. Tá aí, ó. Y igual a 0 é essa reta azul. X igual a 0 é a reta vermelha. Todas as retas verticais, elas são do tipo x igual a um número. Beleza? Isso é uma reta vertical. Reta horizontal é y igual a um número. Ok? Se você acrescentar variável, você torna a ter alguma inclinação ali diferente de 0. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Outra resposta que você poderia me dar é: quem é a reta normal? O eixo y. Se você me dissesse o eixo y, está resolvido. Porque o eixo y é a reta x igual a 0. Tudo bem? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, não fizemos conta nenhuma, a gente sabe qual é a resposta. Vamos agora chegar na derivada da função
que é uma potência entre funções. Vamos ver como é que faz isso. Então, suponha que você tenha y igual a f de x elevado a g de x. Tá bom? Olha aqui. Suponha que você tenha isso. Tá? E eu te pergunto, quem é a derivada dessa função? Como que se faz essa derivada? Bem, até agora nós não estabelecemos regra nenhuma para dizer como se deriva isso. Não sei fazer. Eu sei regra do produto, eu sei regra do quociente, sei regra de potência, sei regra... o que mais? Sei fazer derivada quando envolve raiz, quando envolve logaritmo, quando envolve exponencial, trigonométrica, tudo isso eu sei. Mas assim eu não sei ainda. Tá? Então vamos tentar manipular essa função para tentar enxergar e estabelecer uma fórmula para ela. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro fixar que essa função f de x ela é sempre positiva. Tá? Essa é a nossa primeira hipótese. Então, se ela é sempre positiva, então quer dizer que eu posso calcular o logaritmo natural dos dois lados. Tá? Então, vou calcular o logaritmo natural desse lado é igual a calcular o logaritmo natural desse outro lado. Tá bom? Agora, eu vou aplicar aqui uma propriedade de logaritmo, que diz que a potência pode ser jogada para frente. Certo? Então, vai ficar assim, ó. Logaritmo natural de y, isso é igual a g de x vezes o logaritmo natural da f de x. Perceberam agora a importância de ter afirmado que a f seja positiva? Porque eu quero que isso aqui faça sentido. Tá? Muito bem. Agora, se esse logaritmo é igual a isso, eu vou aplicar a definição do que é um logaritmo. Isso aqui significa que o logaritmando y, ele é igual à base elevado ao logaritmo. Tá? Então, é e elevado a g de x vezes o logaritmo natural da f de x. Tudo bem? Tá? Definição de logaritmo. Tá? Agora, observa que nós temos em 1 e o que é que nós temos em 2. Então, de agora em diante, sempre que você enxergar uma função elevado a uma função, é a mesma coisa que você enxergar a exponencial do expoente vezes o logaritmo natural da base. Isso é a mesma coisa que isso, porque aqui é y, certo? Se esse y é igual a esse e esse é igual a esse, então esses dois caras são iguais. Tudo bem? Então, conclusão que nós tiramos. Então, portanto, f de x elevado a g de x é a mesma coisa que exponencial da g de x vezes o logaritmo natural da f de x. Tudo bem? Tá? Então quer dizer que essa coisa é igual a essa coisa. Eu não sei derivar isso, mas eu pergunto para você, você sabe derivar isso? Sabemos ou não? A gente domina isso aqui. Nisso aqui nós é safo. Por que nós é safo aqui? Porque aqui trata-se da função exponencial. Sei derivar a função exponencial? Sei. Eu fechei a prova passada, que tinha função exponencial. Né? Isso aqui não é composição de função? Sim ou não? Sim. Sei regra da cadeia? Claro que sei. Claro que sei regra da cadeia. Né? Então, sei aplicar a regra da cadeia.
Tem um produto de funções. Sei regra do produto? Of course, né? Então, sei derivar. Então, se eu sei derivar esse lado, eu sei derivar esse. Então, ao invés de fazer algo que eu não sei, eu faço o que eu sei. Beleza? Então, essa manipulação toda foi para sair de algo desconhecido para chegar em algo que eu domino. Tá? Então, vamos lá. Então, derivar f de x elevado a g de x é a mesma coisa que derivar a exponencial da g de x vezes o logaritmo natural da f. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? Derivar essa. Vamos atrás dessa derivada. Vamos fazer isso. Então vamos lá. Derivando isso lá derivada da exponencial é ela mesma, certo? Então vai ficar exponencial de g vezes o logaritmo natural da f, certo? Derivada da exponencial é ela mesma. Agora vezes, aqui aplica a regra da cadeia, a derivada do expoente, certo? Então, g de x vezes o logaritmo natural da f. Tudo bem? Tudo bem? Tá? Aí eu te pergunto, quem é isso aqui? O que é isso? Isso é a f elevado a g. Certo? Então pronto. Então isso aqui é a f elevado a g vezes g de x vezes logaritmo natural da f derivada. Acabamos de estabelecer uma fórmula. Portanto, se você tem f de x elevado a g de x e você quer derivar isso, como é que se deriva isso? Isso aqui é ela mesma vezes o produto entre o expoente e o logaritmo da base. Deriva. Essa é a fórmula. Tá? Quer derivar esse tipo de função? Essa é a fórmula. Não é linda? É mais linda que a fórmula do produto, né? Mais bonitinha, mais bonitinha. Vamos fazer exemplos. Essas demonstrações todas nós fazemos para vocês porque vocês precisam saber de onde vem. Repito, acho que já falei isso mais 50 vezes aqui. Se você me perguntasse hoje, antes da aula de hoje, antes, bem no início da aula, professor, qual é a fórmula dessa derivada? Eu ia te responder assim, ó, não sei. Não sei. Eu ia pegar o papel e ia fazer na hora. É assim, pronto. Agora eu sei, está aqui. Daqui a pouco, quando terminar a aula, tu perguntar para mim qual é a fórmula dessa derivada, eu vou ter a mesma resposta para te dar. Não sei. A menos que eu lembre. Dificilmente vou lembrar. Tá? Porque isso são coisinhas que você tem que saber chegar. É fazer aquela manipulação lá. Você faz aquelas manipulações e você vai saber chegar. Eu recomendo não ficar decorando essas coisas. Tá? Tem coisas muito mais importantes para decorar. Tá bom? Tipo, o número do seu telefone. Né? Tem gente que não sabe. Vamos lá. Primeiro exemplo. Olha lá. Derivada da função exponencial. Bonitinha, né? A gente já fez a derivada da exponencial de base E. A de base qualquer? Não fizemos. Tá?
Vamos fazer ela, tá? Então, primeiro exemplo, k de x é igual a elevado a x. Como derivar isso? Tem outras formas de você resolver. Você pode achar a derivada disso usando o limite exponencial fundamental. Tu vai achar a derivada, tá? Hoje eu preferi fazer dessa forma, usando isso aí. Então, você consegue enxergar que isso aqui é uma função elevada a outra função? Consegue enxergar? Quem seria? Seria a função constante elevado à função identidade. Tudo bem? Então, se ela está nessa forma, então você pode usar esse método de derivação. Tá? Então, vamos derivar ela. Então, a derivada dessa função é quem? Como é a fórmula? A fórmula me diz que a resposta vai ser a própria função. Então, eu já vou escrever. É a própria função vezes o quê? Coloco um colchete. Pego o expoente, que é x, multiplico pelo logaritmo natural da base. Olha, logaritmo natural da base. E depois eu derivo isso. Isso que a fórmula está dizendo para eu fazer. Tá? Então pronto, está aí. Então vai ficar a elevado a x vezes... Vou derivar isso. Tudo bem? Mas derivar isso aqui não é uma constante? Então você deriva só o x. Quanto é a derivada do x? 1. Então o que foi que sobrou? Logaritmo natural de a. Então, se tua função é a elevado a x, a derivada dela é a própria função vezes o logaritmo natural da base. Tá? Cuidado, porque a gente fica decorando. Derivada da exponencial, ela mesma. Opa, se for 2 elevado a x, não é ela mesma. Tá? É 2 elevado a x vezes o logaritmo natural do 2. Faz sentido ser essa fórmula? Você faz? Vamos ver. A exponencial de base e. Vai ter que funcionar isso, né? Então vai ser e elevado a x vezes logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e é 1. Entendeu? Então faz sentido. Tá? Beleza. Então aqui nós temos todas as derivadas exponenciais. É muito mais amplo esse resultado. Aquele que a gente provou foi só da exponencial de base e. Aqui está para todas as exponenciais. Tá? Muito bem. Outro exemplo que você não conseguiria fazer antes da aula de hoje é o exemplo 2. Olha lá. Quanto é a derivada de x elevado a x? Como fazer isso? X elevado a x. Não é pegar o x, joga para frente, subtrair. Não é isso. Tá? É uma função elevada a uma função. Então, existe uma fórmula para isso, que é isso. Tá bom? Então, vamos derivar. Então, a derivada da função f é a própria função, não é isso que está dizendo a fórmula? É a própria função vezes o expoente vezes o logaritmo natural da base derivada. Tá? Agora é só derivar. Então, isso aqui vai ficar x elevado a x vezes... Aqui, regra do produto, hein? Derivada de x é 1. Derivada da primeira vezes a segunda normal. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada do logaritmo é 1 sobre x. Olha, esse x cancela com esse x, vai dar só 1. Né? Então, isso aqui vai ficar x elevado a x vezes logaritmo natural mais 1. E acabou. Beleza? Então, a derivada de x elevado a x está muito longe de ser x elevado a x menos 1 com x na frente. Imagina essa blasfêmia aqui.
Olha a doidice que vai dar isso aqui. A doidice vai dar x, né? Não é isso? Porque tu conserva a base e soma os expoentes, né? Ah, não, vai dar x elevado a x, né? A derivada seria ela mesma. Mas existe uma forma de você provar que só existe uma função que a derivada é ela mesma, e isso é a função exponencial. Você estaria desfazendo um teorema. Olha só. É grave, gravíssimo. Gravíssimo. Então, vamos deixar essa 3 e a 4, a gente vai demonstrar outro resultado e depois retorna para os exercícios. O próximo resultado é a derivada da função inversa, tá? Então, você tem duas funções, sendo uma inversa da outra. Então, a motivação é essa. Se uma é inversa da outra, quando você faz a composição da f com a g, tem que dar identidade, que é o que consta lá, tá? Então, qual seria a ideia? Deriva dos dois lados, né? Derivada de x é 1, e aplica a regra da cadeia do lado esquerdo e você chegaria supostamente nessa cara aí, tá? Mas tu precisa provar que esses processos todos são válidos. Então, para isso, existe um teorema, que é chamado teorema que exibe a inversa, a derivada da função inversa, tá? Então, o teorema é esse. Então, vamos pegar as hipóteses do teorema. O que são as hipóteses? As hipóteses são aquelas afirmações que são te dadas para que tu consiga chegar em algum resultado, tá? Então, as informações que foram te dadas é a seguinte. A f tem inversa. Tá? Primeira afirmação é essa. A f tem inversa. E a inversa da f, que a gente simboliza dessa forma, a gente já sabe que isso aqui não é 1 sobre f, tá? Já falei isso para vocês. A inversa da f é a função g. Tudo bem? Primeiro eu te afirmo, a f tem inversa e eu sei quem é a inversa dela. Tá? Outra coisa que eu te digo, a f é derivável. Derivável em Q. E esse Q é G de P. Tá? A f é derivável. Mais ainda, além dela ser derivável, a derivada dela, nesse ponto, é diferente de zero. Tá? Então é te dado tudo isso. O que mais? É informado também que a G é contínua no ponto P. Tá? G é contínua em P. O que mais? Isso, G é contínua em P. Pronto, termina aí. Tudo isso são informações te dadas. Tá? E o que tu tens que provar? Tu tens que provar que a G é derivável. A G é derivável. E o que mais? É derivável em P. E ela sendo derivável em P, então tu tem que exibir quem é a derivada dela em P. E ele vai te dizer que essa derivada dela no ponto P, derivada dela no ponto P, é 1 sobre a derivada da f avaliada em G de P. Tá? Vamos tentar compreender a grandeza deste resultado. Observa. Tu tens uma função f que tem 3 informações sobre ela. Tá? E a única informação que tu sabes da inversa dela é que ela é contínua em um ponto. Essa é a única informação que tu sabes. Ok? Aí eu peço para você calcular a derivada da inversa. Tudo bem? Eu peço para você fazer isso. E quando você faz isso, você só precisa da derivada da f. Deu para entender? Então, é suficiente saber
apenas a derivada da f. Se você sabe a derivada da f, você sabe quem é a derivada da g. Essa é a grandeza do resultado. Tá? Então, por isso que ele te dá poucas informações da g, porque na verdade tu precisa muito pouco dela. Tudo o que tu precisa está na f. A f é suficiente. Essa relação de ser uma inversa da outra joga como se jogasse a responsabilidade tudo para f. Tá? Então vamos demonstrar esse resultado. Vamos pensar. Olha lá. Eu quero que você prove para mim que a g é derivável no ponto P. Tá? O que significa a função ser derivável no ponto? Significa que a função tem derivada nesse ponto. Concorda? E o que é a derivada de uma função? Quem lembra? Derivada da função em um ponto. O que é? Em outros termos, o que é a derivada de uma função em um ponto? Me diz quanto tempo eu tenho, por favor. Obrigado. O que é a derivada da função em um ponto? Vai. Você acabou de fazer uma prova de derivada. Pensa. Tu vai chegar na tua casa, tu vai pegar a prova. Tu tirou 9. Tu fechou. Né? Aí tu diz, mamãe, olha aqui. Aí tua mãe diz, o que é, pequeno? Aí tu diz, fechei a prova. 9. Fechei. Aí a tua mãe vai ver a prova. Deixa eu ver tua prova. Deixa eu ver o que tu está fazendo no colégio. Ela vai ver a palavra derivada. Ela vai olhar para a tua cara e vai dizer, mas que diacho é isso? O que é derivada? E tu não sabe responder o que é derivada? Como assim? Tu fizeste uma prova que tu fechou e tu não sabe o que é derivada? Vai, o que é derivada? Taxa de variação, muito romântico, vai. Mais matemático. Oi? Não. Bora! Não. Transforma isso em coisa matemática. G' de P. O que é isso? Essa aqui é a F? Não. Então para de decorar as coisas com as letras fixadas. Vai. Diz o que é para mim. Não. É limite. Eu estou salvando uma conversa de vocês com os pais de vocês em casa. Porque imagina, tu chega lá para tua mãe e para teu pai e diz assim, fechei a prova. Aí diz para mim, então, tu fechou? Fechou? Eu desconfio de ti desde o 6º ano. O que é derivada? Aí tu não explica. Aí ele vai dizer, tive certeza agora. Tu está colando desde o 6º. Tu não está fazendo as coisas. Quem está fazendo para ti na universidade dessa vez? Pequeno, tu tem que saber as coisas. Bora. Então, G' de P é limite do quê? De X tendendo a P do quê? Não é F, é G. G de X menos G de P. X menos P. Tá vendo como tu sabe? Mas não sabia que tu estava perguntando isso. É a derivada, não é essa a derivada? Então é esse limite que a gente quer. Beleza? A gente quer provar esse limite, olha. A gente quer saber se ele existe. Então a gente vai trabalhar em cima dele. Beleza? Então, deixa ele aí. Esse aqui é precioso, né? Então, esse aqui é o precioso. Então, vamos pegar só esse quociente, tá? Então, G de X menos
g de p, x menos p. Vamos pensar, tá? A f, ela tem inversa. Quem é a inversa da f? G, certo? A inversa da f é g. Então significa que se eu fizer f da g de x, isso dá quanto? Dá? F é inversa da G. Então, F composta com a G dá X. Não é isso? A função composta com a sua inversa não dá função identidade? Certo? Então, F de G de P dá o que então? P. Muito bem. Deixa isso aqui, tá? Onde então quer dizer que o X é F de G de X. E o P é F de G de P. Então, vamos substituir. Vai ficar G de X menos G de P dividido por F de G de X menos F de G de P. Tá? Tudo bem? Agora, eu vou fazer o seguinte. Vê se você concorda comigo. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre F de G de X menos F de G de P dividido por G de X menos G de P. Concorda? Sim ou não? Conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. Vai dar exatamente isso. Tá? Muito bem. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu quero saber se esse limite aqui, se eu aplicar limite, se eu posso aplicar limite aqui. Porque é esse que eu quero. Será se eu posso aplicar esse limite aqui? Para eu saber se eu posso aplicar o limite aqui, é a mesma coisa que eu me perguntar se eu posso aplicar limite aqui. Tá? Esse eu quero provar que eu posso aplicar o limite aqui. Então, se eu posso aplicar o limite aqui, é porque eu posso aplicar o limite aqui. Então, vamos olhar para esse cara. Esse cara. Se eu colocar aqui fora limite de x tendendo a p, será se eu posso? Vamos ver. Limite da constante. Posso fazer? Posso. Limite desse quociente aqui. Posso fazer? Essa é a pergunta. Posso ou não posso? Vamos ver. Se eu colocar o limite aqui, esse limite é o quê? Vou tirar isso aqui e vamos nos perguntar. Então eu te pergunto, o que é o limite de x tendendo a p da f de g de x menos f de g de p dividido por g de x menos g de p. O que é esse limite? Esse limite te lembra alguma coisa? Tá, pode até não te lembrar, mas se a gente fizer uma mudança de variável, talvez te lembre. Tá? Vamos fazer uma mudança de variável. Vamos chamar g de x, vamos chamar de u. Tudo bem? Tá? Vamos mudar de variável. Mudando de variável, já que você ainda não conseguiu enxergar, vamos chamar u é igual a g de x. Tá bom? U é g de x. Se o x vai para p,
se o x vai para P, para onde o U vai? O x está indo para P. Para onde o U tem que ir? Quem é o U? O U não é G de X? Então o U tem que ir para onde? Para G de P. Porque o X está indo para P. Então o U tem que ir para G de P. Por quê? Tá certo, mas por quê? Porque a G é contínua. Isto significa que o limite da G de X, quando x tende a P, isso dá G de P. Essa é a definição de função contínua. Certo? Então, se o x vai para P, isso implica que, vou fazer aqui embaixo, isso implica que o U vai para G de P, porque a G é contínua, certo? Mas quem é G de P? G de P é Q, certo? Vou colocar bem aqui. Então, esse limite que você não estava enxergando, agora você já vai enxergar na marra. Vai ser limite x estava indo para P, agora é U indo para Q. U indo para Q. Era F de G de X, só que o G de X agora é U. Menos F de G de P. Mas o que é G de P? É Q. Dividido por G de X, que é U. Menos G de P, que é Q. Eu te pergunto agora, o que é esse limite? É a derivada de quem? É a derivada de quem? De qual função? Da função f. Em que ponto? No ponto Q. Isso aqui é a derivada da f no ponto Q. Beleza? Então quer dizer que esse limite, sim, ele existe. E o que é que ele é? Ele é a derivada de f no ponto Q. Beleza? Então, diga. Mas aqui, o x indo para P vai para zero. A definição de derivada, o que está embaixo, vai para zero mesmo. A ideia é essa, da derivada. Lembra a definição da derivada? Tem as duas definições. F de x mais h menos f de x sobre h, limite de h indo para zero, h vai para zero. Certo? Mas se esse limite existir, então ele é a derivada. Se ele não existir, então a função não é derivável. Entendeu? Beleza? Muito bem. Então, retornando aqui, a pergunta que eu fiz para vocês é: posso aplicar limite aqui? Isso é equivalente a perguntar: posso aplicar limite aqui? Agora a gente já sabe, eu posso aplicar o limite aqui. É aplicável. Se posso aplicar aqui, eu posso aplicar aqui. Certo? Então, portanto, posso aplicar aquele limite lá. Limite de x indo para P, g de x menos g de P, x menos P é igual, esse limite é igual a esse limite. Mas esse limite eu acabei de calcular.
Aqui embaixo, o que é que vai dar mesmo? É esse limite, que fazendo as contas deu f' de Q. Então, é 1 sobre f' de Q. Beleza? Mas o que é o quê? O que é o quê? O quê é G de P. Então, isso aqui é 1 sobre f' de G de P. E está demonstrado o nosso resultado. Belíssimo, né? Então, a derivada da função g é 1 sobre a derivada da f avaliado em g de p. Então, para eu derivar a função inversa, eu só preciso saber quanto é a inversa no ponto. Só isso. Aí eu olho para a função principal. Quem é a derivada dela? É tanto. Pronto, acabou. Você sabe a derivada. Tá? Beleza? Vamos fazer exemplos. Vamos fazer exemplos para vocês verem o quão lindo é esse resultado. Projeta lá, por favor. Agora sim. Eu ainda tenho pelo menos 5 minutos. 5, certinho, perfeito. Então vamos lá, eu quero fazer a derivada dessa função, do arcseno. Quando faltar 1 minuto, me fala, por favor. Eu quero saber como é que eu faço a derivada do arcseno, tá? Olha, o arcseno, ele é a inversa do seno, certo? Então, olha, você sabe que se a função for seno, a inversa dela, que é a minha função g, é o arcseno. Tudo bem? A pergunta é, quem é a derivada do arcseno? Então, arcseno, quero derivar isso. Tá? Vou usar a fórmula que eu acabei de provar. O que eu tenho que fazer? O resultado é 1 dividido pela derivada da função avaliado no ponto. Tá? Vamos lá. Então, a resposta é 1 dividido pela derivada da função. Quem é a função? Seno. Quem é a derivada do seno? Derivada do seno? Cosseno. Então, é cosseno avaliado no ponto. Só que eu quero um ponto qualquer. Então, vai ficar arcseno de x. Então, a derivada do arcseno é 1 sobre o cosseno do arcseno. Mas, ô coisa horrível, né? Ô coisa horrível. Vamos ajeitar essa paradinha, né? Porque a gente pode ajeitar. Então, vamos lá. Olha, eu tenho cosseno do arcseno. O que será que é isso? Tá? O que será que é isso? Você já sabe, e você lembra, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Que é a identidade trigonométrica fundamental. Tá? Não importa quem você coloque aqui, desde que seja o mesmo cara que você coloque aqui, quando você fizer essa soma, isso dá 1. Beleza? Então, olha o que é que nós vamos fazer. Vou fazer seno ao quadrado, como não importa quem eu coloco, do arcseno de x mais cosseno ao quadrado do arcseno de x. Isso tem que dar 1. Tudo bem? Não importa quem seja, né? Se não tivesse aqui ao quadrado, seria seno
do arquisseno de x. Então, é a função composta com a sua inversa. Dá o quê? A função composta com a inversa dá o quê? Não dá identidade? Só que está ao quadrado. Então vai ficar aqui x ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado do arquisseno de x igual a 1. Esse cara está positivo, passa para lá. Vai ficar cosseno ao quadrado do arquisseno de x igual a 1 menos x ao quadrado. Tudo bem? Tá? Olha, quem é que a gente quer? Não é o cosseno do arquisseno? Mas ele está aqui ao quadrado. É só tirar a raiz dos dois lados, né? Deverzinho de casa para vocês saberem que isso aqui é positivo, tá? Então vai ficar cosseno do arquisseno de x, isso é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Ok? Então nós acabamos de descobrir isso. Então quer dizer que a derivada do arquisseno de x é 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Agora sim. Agora está mais bonito. Não está? Fala que está. Diz que está, gente. Espatalha tanto para chegar aqui. Beleza? Então essa é a derivada do arquisseno. Sugiro que vocês façam em casa do arquicosseno, do arquitangente, tá? O arquicosseno é a mesma coisa, só vai trocar um sinal em algum canto. Do arquitangente, lembra aquela identidade que diz assim, que 1 mais a tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Eu acho que é isso, a identidade. Usa essa identidade e resolve o problema. E é a mesma estratégia, tá? Tá bom? Muito bem, então essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos para vocês, bom descanso. Descanso de 15 minutos, tá? Até quarta. Tchau, tchau.